Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu tenho a honra de receber hoje aqui o comandante Hamilton, essa pessoa maravilhosa que tem uma história belíssima de vida. Vai dividir com a gente aqui e vai inspirar muitas pessoas, porque a história do comandante é inspiradora. Seja muito bem-vindo, comandante. Obrigado, Carla. É uma honra, um privilégio estar junto com você. Você tem uma experiência de televisão incrível, anos. Você quase que nasceu na televisão, né? Então é uma honra estar junto com você. Muito obrigada, comandante. E, comandante, eu queria voltar no passado um pouquinho com você. Conta pra gente como é que nasceu essa vontade, esse desejo de se tornar um comandante, né? De voar nesses equipamentos que são helicópteros. Bom, a minha história começou lá atrás, lá em Minas Gerais. Eu era nem cidade, foi no interior. Morava numa casinha de pau a pique. Sabe o que é pau a pique, né? Lógico. E nós... inclusive isso aí acabou facilitando para que eu viesse para São Paulo. Minha mãe acabou pegando a doença do barbeiro, que ele se esconde nas brechas lá. Ah, pegou a doença de Chagas. Doença de Chagas. Meu Aí Deus, comandante. meu pai enche o coração, tá? Sim, ela teve que vir se tratar isso. Veio para São Paulo, para o Hospital das Clínicas. Eu lembro que a gente pegou ali, veio de trem, aí parou lá na estação. Acho que foram 2 ou 3 dias. Eu lembro que parecia, mas para mim era legal. Eles tinham 5 aninhos, era uma festa, né, dentro do trem, comendo na latinha, farofa, aquelas coisas. Depois tinha um tio que morava na favela do Vergueiro e que nos acolheu. Aí a gente acabou morando num barraco, eu fiquei no barraco lá, e minha mãe foi para o Hospital das Clínicas, eu fiquei no barraco lá, enquanto meu pai trabalhava. Chegava até a trancar o barraco para que eu não saísse, porque era aquele convívio, a violência existia, a violência sempre existia. Desde sempre, né, Sim. comandante? E era engraçado, porque geralmente, final de semana, quando chovia, nego brigava. Era tiro, facada, não sei o quê, você via sangue no chão, era engraçado. Isso desde pequenininho. Desde pequeno. Mas foi bom esse caminho. Primeiro assim, olha, vou te falar, voltar um pouquinho lá em Minas. Então lá em Minas, acho que a gente era muito pobre. E é engraçado que a melhor imagem que eu tinha era os sonhos. Eu sonhava que estava voando. Lá o céu era muito estrelado, via aquele monte de estrelas, não tinha poluição, né? Cometas passando, era muito... E eu, toda vez que dormia, sonhava que eu estava voando por cima das casas, parecia que eu estava até em cima da minha casa e tal. Sonhava sempre com isso. E esse sonho sempre me acompanhou. Quando a gente veio para a favela, lá aquela violência foi um choque muito grande, o cheiro era um cheiro de esgoto, cheiro de sangue também, sabe aquela coisa assim, bebida. Ruim. Era um cheiro de uma vibração, porque tudo é vibração, né? Na verdade a gente não é matéria, nós somos onda. Então essa vibração, de lá era uma vibração muito baixa, sentia aquele cheiro, as pessoas, aquele monte de gente, as pessoas quando começam a ficar muito próximas uma do outro, lá tinha atrito toda hora, tinha brigas, né? Então isso me assustava bastante e eu sonhava, o sonho era a minha forma de liberdade. Inclusive dessa vibração. Exatamente, eu sempre dormia bastante, porque eu ficava trancado no barraco, às vezes ficava com fome, e o sono era a saída, eu sonhava que estava voando. Então o voar para mim começou a ser uma coisa legal. E você perseguiu esse sonho de verdade, né? Aí você fala assim, poxa, você sempre, para onde você olha, você vai. Então, por exemplo, eu gostava daquilo, ficava olhando sempre, para voar, acabei indo e aí foi o caminho para a aviação. Eu achei que ia voar avião e no fim acabei voando helicóptero, que é fantástico, sabe? O helicóptero é como se fosse, assim como uma pessoa usa uma muleta para andar, quem tem deficiência, o helicóptero é a minha muleta de fazer voar, então eu sinto assim. E aí você foi estudar para se tornar um Na verdade, assim, comandante. é que na verdade lá eu comecei a enxergar 2 caminhos lá na favela. Eu tinha o caminho da luz, ou o caminho do bem, e o caminho do mal. Eu via que todo mundo que ia para o mal se dava mal, morria fácil. Eu via assim umas cenas, via policiais corruptos indo lá pegar dinheiro, né? Os caras roubavam banco, ficava aquele monte de dinheiro, sabe? Eu lembro que os caras... E ficava... mas assim, ficar aquele monte de dinheiro, mas eu, graças a Deus, eu tive na minha mente sempre saber o porquê das coisas. Eu via além o resultado da coisa. Eu vi o cara com muito dinheiro, passava um tempo ele já estava sem dinheiro. Ele sumia o dinheiro dele, aquele dinheiro evaporava da mão dele. E aí
você falou, não, eu quero o caminho do bem. Esse é o caminho que me interessa, até porque eu quero ter vida longa. Você está correto. Eu não senti que estava errado, se dava mal. Eu quero me dar bem, todo mundo quer se dar bem. Eu vi que aquele caminho não ia dar bom. Falei, pô, qual que é o caminho para sair disso? Aí eu vi um negro, ele tinha, eu tinha óculos e ele lia muito. Tava sempre bem arrumadinho ali, camisa, calça, ele sempre passava lendo. Ele nem sabe, acho que ele nem lembra que eu ficava olhando para ele. Por isso que é muito bom as pessoas fazerem a sua parte boa, direito. Não importa se o outro está olhando, porque alguém está olhando e ele pode ser a inspiração. Igual você fala assim, tá cheio de lixo no chão. Um a mais ou a menos? Não. De repente tem uma criança, alguém te observando. Então faz o seu e não fica olhando se o outro está fazendo direito. É igual uma corrida. Cara, se você quer vencer, você tem que correr, olhar para frente. Agora não vou olhar para o outro, se o outro vai correr mais do que eu. Olha para frente, vai vencer o seu limite. Então eu comecei a fazer isso, fazer a minha parte. Né? Por quê? Eu observei nele, eu vi que ele fazia direitinho. Falei, nossa, o cara sempre arrumadinho. Pô, legal isso aí. Ele queria a sua inspiração. Eu queria até usar óculos. Falei, pô, queria usar óculos. Daí para ser igual o cara. Mas aí porque o ser humano, como metodologia, ele sempre vê referências, né? Você enxerga que no nosso cérebro ele vê referência. Por que isso aqui é uma caneca? Porque tem um registro na minha mente que isso aqui é uma caneca. Senão, se você não tiver o registro, você não enxerga, você não vê. Por isso que o ninja usa aqueles truques que não tem no banco de referência. Então você precisa ser referência boa para as pessoas. Eu acho que é isso, e foi aí que eu fui buscando isso, achei esse cara, fui no direcionamento, aí fui atrás da leitura, eu sempre lia muito, eu lia 2 livros por semana, aprendi a ler bastante, a ver, a mergulhar e ver, sempre buscar, e foco, e sempre querendo saber o porquê das coisas. Depois eu vou te falar até porquê, eu não sei se você tem essa informação também, por que as pessoas gostam de ver pessoas mortas, ou pessoas levando uma torta na cara. Você sabe por quê? Porque me conta como é. Então, foi o seguinte, eu gosto sempre de ver o porquê. Foi por isso que eu fiz engenharia, depois artes plásticas, tudo atrás. Faculdade de jornalismo também. Aí, o que eu fiz? Eu estava fazendo Domingo Legal, aí, de repente, Domingo Legal começou o Gugu sentiu que era um cara ele era um cara que tinha uma visão assim... Ele é muito ligeiro. Né? Muito bom, muito bom. Ele não tinha ego, ele queria fazer... Ele era profissional, quero fazer um bom programa, dividir o palco com todo mundo, tanto é que ele deu a força para o helicóptero ser um personagem na televisão. Aí o Gugu começou a descobrir que a notícia era legal no domingo, porque o domingo, não sei se você lembra, você que também que é da área, mas o domingo era dia de folga da imprensa. E nós começamos a fazer jornalismo no domingo. Acabou com a folga dos caras, né? Porque a gente fazia a pauta da semana. Aí o Google começou a descobrir isso e foi assim, crescendo bastante. De repente, eu comecei a ser usado durante a semana. Eu sou o único cara na televisão no mundo. Uma vez veio o pessoal da Austrália e um da Alemanha fazer uma entrevista comigo. Eu sou o único cara no mundo que trabalhou ao mesmo tempo em 4 programas em 3 televisões diferentes. O único. O que eu fazia? Fazia Domingo Legal. Depois, eu fazia a Sônia Abrão no SBT durante a semana. E era muito legal, que eu fazia a Sônia Abrão no SBT. E a hora que acabava a Sônia Abrão, entrava de imediato o Repórter Cidadão, que eu começava às 14, às 16 horas, Repórter Cidadão na Rede TV. E depois, em seguida, às 18 horas, emendava Brasil Urgente, na Band. O que eu fazia? Eu abastecia o helicóptero girando, parava o helicóptero e desligava, já jogava combustível e ia embora. A gente fala abastecimento quente. Sim. Então, às vezes você está fazendo enchente ou uma ocorrência, acabava a Sônia Abrão, ali mesmo eu só girava o canal do micro-ondas, né, para outro canal, já mandava o sinal para a ETV e já entrava com a mesma notícia já falando. E depois já emendava no Datena. Só o único cara que fez isso. Aí o que fez? Como é que foi isso? Eu comecei a descobrir, eu fui pesquisar. É um livro, nossa, eu sempre esqueço. É um cara, ele é judeu-alemão, e um outro lá que fizeram um estudo. Por que as pessoas se sentem felizes, alegres, dão risada quando alguém leva um tombo, quando alguém leva uma torta na cara, quando alguém morre. É o Schadenfreude, é isso? Ai, eu não lembro. É que esse aqui... Porque o Schadenfreude, a gente vê isso muito em jogos de futebol. Não, eu não quero ver o meu time ganhar, eu quero ver o seu time perder.
É o desejo de ver o outro estar numa situação pior. É isso? Na verdade, assim, na pesquisa, eles fizeram lá, todo ser vivo, eles fizeram uma pesquisa lá na África. Lembra quando aqueles bisões entram assim na água, durante uma época do ano, aquele monte entra na água e sai do outro lado? Aí os crocodilos pegam os que estão mais velhos, mais fracos? Sim, sim. Então, eles descobriram que os animais recebem uma descarga de alegria quando vê o outro morrendo. Fala assim, não fui eu. Ah, entendi. Foi ele, não fui eu. Então, todo ser tem lá dentro, todo ser vivo, que ele, quando alguém... isso até, né, fala, nossa... O outro se ferrou e não fui eu. Não fui eu. Todo tem. Então, ele fala assim, não fui eu hoje. Então, é lá no fundo. Então, ele fez esse estudo e todo ser vivo sente isso. Porque alguém vai morrer. Alguém vai levar uma torta na cara. Alguém vai cair. E não fui eu. Então, é muito legal essa pesquisa. Ele fez a pesquisa com seres vivos e com pessoas também. E ele recebe, a pessoa dá um alívio. Por isso que ele fica olhando ali, ó, não fui eu. Porque na favela acontecia isso. Os caras ficavam vendo o cara morto lá no chão. Às vezes as meninas iam com os irmãos mais novos, de 8, 10 aninhos. O irmão ficava assim, sabe aqui do lado? Você já viu quando ele senta assim, né? Ficava lá segurando o irmão lá, assim, meio de lado, olhando o cara morto no chão. Aí eu falei, pô, vou dar uma... O que é essa, né? Logicamente é um desejo mórbido, né? Sim. Você tá lidando com a morbidez. Você sabe, comandante, que quando eu comecei a fazer os programas policiais investigativos, eu tive acesso a uma tese de doutoramento nos Estados Unidos, ali na Universidade do Arizona, aonde esse professor comprovava que os programas, né, de realidade policial, de crimes, inclusive ajudavam a diminuir em até 30% a sensação de insegurança, porque as pessoas também passavam a ter informação. E elas estavam na tranquilidade dos seus lares. Então, elas não estavam... Elas conseguiam assistir, mas elas não estavam dentro, vivendo de fato aquilo. Então, deve ter, inclusive, essa correlação também que você está falando. A pessoa, ela está ali, ela é um espectador, ela é só um espectador, né? E ela, inclusive, ela pega aquelas informações para se autoproteger. Sim, para se ajudar. É interessante. Só complementando, então, o que eu fiz? Eu fiz esse estudo e fui ver que horário, principalmente as pessoas que, infelizmente, no nosso país não tem o hábito da leitura, o brasileiro não lê manual, ele compra um equipamento e sai ligando tudo, aí não funciona. Ele não lê, sabe? Ele não lê equipamento, não lê manual. Então, ele não lê o próprio manual da vida, ele não se prepara. Aí eu fui ver, não estuda, o que eu fiz? Eu vi com o público maior e que horário que estava. Aí descobri que essa faixa que gosta desse tipo de programas, esse tipo de conteúdo mais assim voltado à violência, era das 16 horas até umas 18, 19 horas. Aí eu peguei e fiquei correndo fiz contato com policiais, com todo o pessoal, para ter material para a gente abastecer os programas. Foi por isso que deu muita audiência. Então eu montei minha própria equipe com central de informação, recebia as informações. Quando eu vou para a emissora, eu levava tudo. Eu levava 3 jornalistas, um era jornalista e 2 estagiários, que faziam toda essa busca para mim. Ou praticamente você montou isso tudo. Sim, eu montei. Por quê? Porque assim, eu tenho essa mania. Eu nunca vou te pedir nada se eu não tiver capacidade de fazer. Sempre. Em casa também eu faço isso. Por exemplo, quando eu vou pedir, às vezes até o meu funcionário, tem uma pessoa que trabalha em casa, e eu peço, Gil, arruma aquele cano, faz não sei o quê, né? E se ele demora, eu vou lá e eu faço. Então eu sei fazer. Eu faço, até de pedreiro, se precisar, eu faço. Eu sou assim também. Por quê? Não é que eu acho, porque eu não gosto de ficar na dependência de ninguém. Mao Tse Tung não falava, andar com as suas próprias pernas? Sim. Então, por exemplo, se eu não tiver capacidade de fazer, eu não vou pedir. Por quê? Porque se o cara não fizer, eu não quero ficar na dependência. Eu respeito ele. Mas tem gente que é folgado, né? Às vezes você perde o negócio pro cara, então, braço curto, né? Exato. Falar em braço curto, eu vou te falar uma coisa também interessante. Que eu fiz no meu... Eu gosto de ler e estudar pra caramba. Você sabia que o projeto do corpo, o projeto do ser humano, ele foi feito para ajudar? Ele não foi feito para se ajudar? Ele deu uma estudada assim, ó. Desmond Morris também deu uma lida, fiquei olhando como é que era. Aí o projeto do ser humano, ele foi feito para ajudar. Por isso que minha mão é para frente. Tá. É difícil você coçar suas costas.
Você Sim. fez. Por isso que você tem a sensação e você recebe também lá nas suas células, quando você ajuda alguém, você faz algo legal para alguém, você recebe uma descarga ali de coisa boa. Então, Uma sensação boa, né, o comandante? projeto do ser humano é para ajudar pessoas. Se você quer se dar bem, sou egoísta, eu quero me dar bem, ajude pessoas. Ajuda. Quanto mais você ajuda, por isso que teu braço vai para frente, é mais fácil você fazer. Agora, tanto é assim, ó, dá qualquer coisinha errada, você já precisa de alguém para te ajudar. Né? Então, o projeto do ser humano, quem projetou tudo, né? Essa caneta, tudo tem. Você lembra que tem já foi provado que lá no fundão, chegando lá no DNA, você vai ver que tem uma assinatura. É igual um carro da Volkswagen, que tem o símbolo da Volkswagen, todos os carros da Volkswagen são igual. Quem fez tudo que nós temos aqui, tudo, ele deixou a assinatura dele. Ele fez um projeto do ser humano para ajudar pessoas. O cara que entendeu isso, vive mais tranquilo, tá? Vive mais tranquilo. Se eu fazer algo que não vai ajudar alguém, não faz, que você vai se dar mal, cara. Por isso que Tem energia, né, comandante? não, as grandes empresas, as maiores empresas que ganham mais dinheiro e se dão bem, quais são? As que ajudam mais pessoas. As que fazem é comunicação, que joga a informação para todo mundo. É supermercado que vende para bastante gente. Né? Então essa de você vai fazer, cara, minha vida tá ruim. Cara, você não está ajudando ninguém. Começa a ajudar alguém que a coisa melhora. A coisa melhora. O comandante tem toda a razão, comandante Hamilton. Toda vez que a gente ajuda alguém, né, e nós podemos fazer isso em absolutamente qualquer área de trabalho nossa, é muito gratificante, né? Tem aquela sensação de endorfina, né, de paz. Porque é o que a gente está deixando, né? Nós podemos deixar, inclusive, é a nossa história, né? Um pouquinho da nossa energia. Fomos projetados para isso. Exato. De forma assim pragmática, sabe? Você foi projetada para ajudar pessoas. E me conta uma coisa, foi o Gugu que te descobriu? É verdade, comandante? Ah, o Google, não, eu tava lá, né? Eu tava lá no hangar, na época eu trabalhava mais para agência foi assim, cara, antigamente o mercado publicitário era uma panelinha, ganhava-se muito bem, onde a gente mais ganhava dinheiro. E eu fiquei tentando e não tinha conseguido entrar ali, porque era uma panelinha fechada. Eu fiz. O que eu fazia? Eu tinha o câmera ali do lado, mas eu comecei a criar coisas, sabe? Eu jogava assim, eu arrumei umas pranchas de madeira, porque não tinha estabilizador. Aí coloquei umas câmeras de lambreta na época. Olha. Era uma Vespa, coloquei entre as tábuas. E ficou mais mole, e coloquei uma cabeça de tripé, era o Connor na época, para fazer ali na... o câmera ali conhece. Eu vou contar para as pessoas, o comandante já fazia as traquitanas, a gente chama de traquitanas. Foi o cara que mais levou multa na época, sim, foi um dos pilotos mais multados no Brasil. Aí fiz lá, eu colocava, o cara sentava ali, deixava bem acomodadinho, arrumei um cinto também de segurança que era... Peguei de pessoal que fazia rapel, não sei o quê. Adoro. Aí eu fiz lá pra proteger o cara. Pô, gravei com o cara, depois o cara, de novo eu. Depois começou a falar, o Hamilton, eu vinha bem baixinho, assim, eu lambia o chão, porque a movimentação, eu fazia com helicóptero. Aí depois eu comprei um monitor pra mim, arrumei um monitor, botei um monitor ali na frente, e eu ficava vendo a imagem. Os caras, faz com esse cara. Aí comecei a encher de comercial, aí eu comecei a me dar bem, né? Aí, nessa época, o Gugu apareceu lá no hangar, aquele jeitinho, né, terninho lá. Ele falou, seu Gugu, tal. Acho que eu vivo à noite lá, fazendo aquele negócio da sessão premiada lá no seu, né? Então, eu vou fazer um programa ao vivo e tal. Eu queria ver se dava pra você pôr no carro. Eu falei, acho que dá. Lógico, vamos embora, trabalha comigo mesmo. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, como não tem dinheiro? Eu falei assim, não tem verba e tal. Mas você podia fazer, aí você botava uma propaganda na lateral do helicóptero. Aí, mas o que você quer fazer? Queria jogar uns paraquedinhas, a gente podia fazer umas coisas. Dá pra jogar alguma coisa? Dá pra fazer um paraquedinha, depende de jogar. Aí surgiu a ideia, mas só que ele não tinha grana. Falei, vamos embora, vamos fazer a aventura aí. Você topou a empreitada. Topei, eu achei... Você ainda arrumou patrocinador. Arrumei patrocinador. Gente. Mas no começo eu não tinha. Eu não tinha grana também, assim. Que helicóptero custa caro, o helicóptero não era meu. Top. Ele não é só comandante, ele é produtor executivo. Ele é cinegrafista, ele é diretor. Nada. É que eu ia nas feiras, na NAB, fui em Cannes, né? Eu ia atrás. Você tem que ir atrás, né? Você tem que buscar informação. Aí eu acabei, lá nos Estados Unidos, eu participei de alguns filmes, eu ia assistir, tinha um amigo lá, criei amizade lá em Hollywood,
uma vez um filme lá com a Sandra Bullock, um monte de gente. Lá é maravilhoso, né? Sim, sim. Meu, É outro que é isso? O cara fazer uma externa, pô, aquele monte de carro, fecha caminhões, fecha tudo. Restaurante, né? Tem doces, salgados, e ainda tem a hora do almoço. Eu falei, nossa, meu. E eu achando aqui... Todo mundo, né? Nossa, meu, eu cheguei aqui, eu quero pôr um pratinho, um negocinho. Meu, assim, então isso daí foi dando mais repertório para você trabalhar. E aí eu acabei fazendo cada... E aí você acabou numa aliança muito grande com o Gugu, não foi? Nossa, o Gugu, a gente chegou até a ser sócio, tivemos a empresa junto. Ele era um cara de visão. Sim, E o Gugu tinha é verdade. Ele tinha uma coisa assim muito legal. Ele não era uma pessoa gananciosa, ele era profissional, ele trabalhava direitinho. Lembra quando aparecia negócio pra gente? Se aparecia alguém desesperado, nossa, sabe aquelas coisas assim de oportunidade? Imagina o cara tá vendendo a casa dele. Ele fala, não, isso não é legal, não é bom, né? Deixa, não vamos não, sabe? Não aproveitar do cara. Então isso era... Ele não era aproveitador, Não, né? não. Ele era uma pessoa de bom coração. Deve ter sido muito difícil, comandante, quando ele morreu. Para as pessoas que eram muito próximas a ele, não foi? Eu lembro que, assim, antes dele morrer, eu tinha até encontrado com ele no avião, vindo dos Estados Unidos, por um acaso, ele estava no mesmo avião, estava uma cadeira à frente, até brinquei com ele lá na época, lembro que eu bati assim nele, falei assim, ó, ô seu Cucu, me dá um autógrafo. Aí ele virou assim, você para com isso. Então a gente brincou, depois ficou... e a gente falou nesse dia bastante sobre a vida, né? Sobre as mudanças, sobre a televisão. Eu lembro, foi a última, assim, conversa que a gente teve. A gente sempre conversava bastante, nós falávamos, a gente sempre A trocava. partida do Gugu foi muito inesperada, né? Foi um acidente doméstico e assim, ele é muito jovem, né? Cheio de planos também, foi muito triste. Porque é sempre choque, né? A gente sabe que eu vou embora, todo mundo vai Todo embora. mundo vai. Mas assim, às vezes a maneira da partida... Exatamente. E aí você fica, né? Porque ainda mais que nós temos uma visão um pouco mais, nós sabemos como é que funciona a linha do tempo, que ela funciona perfeitamente. Até que chega um dia que aí é o final mesmo, mas você, através da linha do tempo, você pode às vezes estender, não sei se chega a estender, mas você pode encurtar a sua vinda. O que é a linha do tempo? A linha do tempo, só para a gente deixar mais claro, exemplo é muito bom, né? Por exemplo, você está na sua casa, você vai no supermercado, você vai sair para ir no supermercado. Quando você está saindo, você lembra de alguma coisa, toca o telefone, você segurou 2 minutos. Se você tivesse saído direto no supermercado, você teria encontrado no caminho ou lá no supermercado pessoas. Se você, 2 minutos, você vai encontrar elas ou não encontrar em posições diferentes. Tá, vou entender melhor. Você saiu, foi direto, chegou lá, está um assalto no supermercado. Aí, de repente, tiros, alguma coisa, você está envolvido. Se você atrasou um pouquinho mais, você chega lá, já está a bagunça do supermercado, de repente até a polícia, você não entra no supermercado. Então, tudo é assim. Por isso que você, o tempo inteiro, você está mudando. Na aviação, a gente toma muito cuidado com isso, para fazer as coisas direitinho, porque um erro, você muda a linha do tempo. Isso já foi... tem alguns estudos que mostram isso. Então, eu me preocupo muito com a linha do tempo, por isso que eu faço direitinho, eu faço a minha parte, a forma que eu acho que é correta, eu sigo os sinais, sabe, os avisos. Então, você sempre olha, usa... Igual os animais. É que o ser humano é muito lerdo. Os animais, eu ponho comida para os passarinhos lá em casa, eles picam e olham, sabe, o tempo inteiro. O ser humano é lerdo. Tem acidente do cara usando o celular, andando e caindo em buraco. O cara não percebe que são distrações. Você tem que tomar... São as distrações que te tiram do seu foco e do seu objetivo de vida. Exatamente, comandante. E aí vou aproveitar esse gancho aqui com você. Eu conheço vários comandantes, né, pilotos de helicópteros, e todos eles falam exatamente a mesma coisa, da questão de que um desvio pode significar uma catástrofe. Né? Sim, acidente ou incidente. O quanto é importante essa responsabilidade, né? E essa profissão traz isso muito, e ela deixa isso muito claro. A gente até estava conversando um pouquinho antes, o comandante aqui participou, né? Ele chegou no acidente dos Mamonas. Sim. Lembra, comandante? Aquilo, e nós estávamos conversando. A pressa, né? É uma tomada de decisão. Mudou a linha do tempo. Mudou a linha do tempo.
E todas aquelas vidas foram exterminadas. Sim, os meninos, fala, meninos que tinham um bom relacionamento, eles participavam bastante lá no Domingo Legal, muito brincalhões, pareciam crianças, a gente ficava lá no estúdio. Lá. Não, eles eram muito queridos. Nossa, eles eram muito bagunceiros. O dia de alegria lá no camarim, o dia que eles chegavam, a gente ficava brincando, tirando sarro, eles eram muito brincalhões. E aí você vê uma conduta, eu não posso falar, quem sou eu para julgar alguém? Eu só estou dizendo que nós pilotos de helicóptero ou de avião, eu também vou avião, então nós pilotos, nós somos responsáveis, porque quem entra e está sentado lá atrás, ele está na sua mão. Então é muita responsabilidade você ter a vida de alguém na mão. É como um médico, o cara tem a vida do paciente na mão, ele tem que realmente fazer muito bem feito. Então o piloto realmente tem que estar sempre pronto, é uma profissão que realmente exige muita responsabilidade, porque a pessoa não tem chance. Se ele tivesse a chance, eu errei, ele vem aqui, ele assume, não, ele está na sua mão, cara. Isso é muito importante. Então é uma responsabilidade muito boa, muito grande, é uma carga muito grande, que vocês têm que estar pronto para isso sempre. E uma coisa importante que você falou também, comandante, a gente precisa ouvir o comandante, né? A palavra já diz, ele é o comandante. E muitas vezes, quando a gente, né, porque nós lidamos com esses acidentes também, o que a gente escuta não, porque não quero ouvir o que ele está falando. Eu preciso chegar naquele determinado local, naquele determinado momento. Vamos trazer de novo o acidente ali que aconteceu em Paraty, que, né, vitimou ali o ministro do STF, o Teori. Aquele dia, e eu conversei com barqueiros ali da região de Paraty, todos falaram, eu não sei como é que aquele avião decolou. O mundo caía em Paraty, estava tudo fechado. Era de uma imprudência absurda. E depois ali, investigando, o que a gente recebia de informação é que tinha uma pressão muito grande em cima daqueles pilotos para que eles, levantassem voo. Olha de novo o que acontece, comandante. Então, mas você não chegou a lugar nenhum, você acabou com a sua vida. Eu dei instrução, eu dei mais de 8 mil horas de instrução. E uma coisa e teve vários pilotos que eu cortei, alguns nem gostaram, eu cortei. Tá certo. Para você. Por quê? Você tem que ser líder, é comandante. Eu já perdi um contrato com o Banespa, que era o Banespa lá atrás, o diretor do Banespa, peguei ele lá para levá-lo até o litoral e eu não estava em condição. Ele falou, eu tenho que chegar lá. Eu falei assim, cara, não dá. Então, olha, se você não chegar, nós vamos cortar o contrato. Eu peguei e voltei e falei assim, tá encerrado o contrato. Aí pegou um bico de... Eu falei, não, eu voltei e devolvi. E cortei. Já teve outro problema com um outro também, não sei se ele tá bêbado, é uma empresa muito grande, não vou falar, mas ele ficou bravo comigo. Porque eu cortei. Eles queriam, né? Falei, não dá. Sua vida também. Não é vida, é princípio, é regra. Se você não seguir princípios, a aviação é muito tênue. O que faz um avião ou um helicóptero voar é uma coisa mágica. É simplesmente uma diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima de uma asa. Se você pedir a explicação, por mais que eu te explique, você fala assim, tá, tudo bem, mas é uma magia, é algo especial. Só que exige que siga as regras. A linha é muito tênue, você tem que segui-la, não dá para inventar. Então você realmente tem que comandar. Se o patrão fala, então devolve a chave, perca o emprego. Mas tem que ter... Outra coisa assim, que eu já tive vários paus, até na televisão, direto. O Marcelo Rezende, a gente teve uma briga com o Marcelo Rezende. Maravilhoso. Eu já briguei com ele também. Eu ia quebrar ele. Eu quase isso também. Ele saiu, aí com o Marcelo Rezende. O pessoal seguraram, e depois ele veio, passou um tempo, ele veio e me abraçou. Eu tava sempre sentado, ele veio dar um beijo na minha cabeça. Você não pode fazer assim. Eu falei, eu fiz karatê tem muitos anos. Então eu aprendi a ter respeito às pessoas. Ele foi muito folgado. Aí a gente depois ficou... E era muito folgado. Folgado pra caramba. Então eu ia quebrar ele. Falei, cara, você vai ficar 6 meses sem andar. Eu ia quebrar ele realmente. Aí, mas graças a Deus, deu certo. Eu acho que exagerei um pouquinho, mas ele exagerou muito mais. Ele voltou atrás. E a linha de respeito, porque resolvemos. Mas assim, o Marcelo Rezende é um exemplo. Eu estava com o Marcelo Rezende, depois se procurar na internet, você vai ver, foi uma sequestro na zona norte de São Paulo. Eu estava voando, e eu acho assim, Deus, ou sei lá, a energia que tem no ar, às vezes ela manda sinal para você. Eu sempre peço para que eu possa ser um agente materializador de coisas aqui na Terra, quando for possível, conta comigo. Eu estava voando,
Aí, olhei assim, eu vi lá embaixo num carro um negócio esquisito. Um cara pegou na cabeça do outro e enfiou dentro de um carro. Tipo um sequestro. Mas isso enfiou assim, para mim estranho. Eu cheguei pro meu operador, falei, joga a câmera para trás, porque você não pode girar para não... Falei, eu vou andando devagarzinho, você joga a câmera para trás, fecha. Não, esse carro mais para trás. Esse aí, vamos seguir ele. Aí eu seguia meio disfarçado. Esse cara estava sendo sequestrado. Eu pedi para a Record chamar a polícia, dar uma averiguada ali. Acho que ele tem 40, 50 anos, um negócio assim. Essa aí tem na internet. Aí ele pegou, queriam 30 mil reais dele e iam matá-lo. Ele estava morrendo, ele falou assim, de medo. Ele falou que ficava rezando, orando. E aí, lá na Record... Você é o anjo dele lá em cima. Então, mas aí na Record não me ajudaram. Chegaram e falaram assim, Milton, a audiência tá precisando de você, porque geralmente quando tá caindo a audiência, o helicóptero entra, chama nós lá. Porque o helicóptero sempre dá ali uma... Eu sei, comandante. E aí sobe um pouquinho. O cara falou assim, tem um negócio lá no Ibirapuera, vai lá. Eu tava na Zona Norte. Falei, cara, vamos averiguar? Pede pra alguém dar uma averiguada aqui. Milton, insistindo. Chegou uma hora que eles brigaram comigo mesmo. Já fiquei uns 20 minutos ali, brigando. Ele falou assim, faz o seguinte, o Marcelo tá brabo aqui, que você não quer ir. Faz o seguinte, você pode pousar. Eu falei, tá bom, pode desligar o sinal aí. Aí eu chamei, a gente chamamos, aí veio o helicóptero da polícia, abordou e o cara... Aí o Datena, quando o helicóptero da polícia veio, o helicóptero do Datena veio junto. E chegou e pegou lá e era... Nossa, virou aquela confusão. Aí o Marcelo... Aí, mas agora eu vou te falar o melhor, como Deus está do meu lado. Sabe quem era o cara? Quem? Ele era da Igreja Universal. Nossa, comandante. Aí o Marcelo... a Milton... Aí pediu perdão, né? E ficaram assim quase um mês lá dando testemunho, que falaram que foi um anjo, realmente, que foi uma coisa de milagre mesmo. Como é que eu tô passando? Olha e veja aquele negócio. Exatamente. E não, isso aí, é coisa... Você viu que coisa legal? Eu falei assim, nossa... A gente não sabe por que isso capturou, né, a sua atenção. Mas você tinha que estar lá, comandante. Então, você precisava estar ali. Você tem que estar com olhos abertos, né? Assim, deixar fluir, que aí... Uma vez também tava passando, eu vi um negócio, um cara lá no mato, bem vestido, uns caras do lado, eu falei, o que esse cara tá fazendo aí? Aí eu girei, aí os caras começaram a correr, foi uma bagunça, ele tava sequestrado, e a polícia tava rodando procurando, aí saiu correndo, o cara, ele tinha escondido ali. Você sabe, comandante, que uma vez a gente gravou um episódio para Operação Policial, com esse helicóptero Águia, a gente estava acompanhando a polícia rodoviária, a estadual. E eles recebem um rádio de que uma casa tinha sido assaltada e o assaltante tinha entrado. Era uma região ali para cima de Campinas, mas era uma região de mato alto. Gente, foi uma das cenas mais fantásticas. Nós gravamos... O que eles... Deita o mato. Ele se enfiou no mato e aí veio, né, o comandante do Águia. Aí abaixa, né? Abaixa, abre. Mas... a gente já acompanha algumas, porque deita o mato, né? Porque ele se escondia e ele não podia esperar que o helicóptero ia mexer ali. Não tem? E ele aparece, porque o que acontece? A vegetação abaixa e aí... Não, e a pressão em cima dele, ele é melhor se entregar, não? Não, ele acabou se... Hoje em dia a justiça, do jeito que é tão maleável, se entrega que é mais rápido, já sai em casa. Agora, comandante, tem uma história sua que é muito interessante. Conta para as pessoas que envolve o acidente lá do João Paulo e do Daniel. Que tem um caso que você levava, né? É que a gente era muito amigo. E as pessoas queriam que você liberasse as imagens. Você teve uma ética, que essa é uma outra ética muito importante. Mas na época não gostaram, não. Ficaram bravos comigo. Não, mas eu divido essa ética com você também. As pessoas ficam pedindo imagens. A gente quer ver a imagem do corpo, a gente quer ver isso. Eu falei, gente, não. Essas imagens, elas são... A gente precisa respeitar, porque existe a dor de uma família, existe uma pessoa, né? Essa pessoa existiu. E foi muito... Eu quero te dar parabéns pela sua atitude. Eu procuro manter os meus princípios. Tem outro, quando o filho do Alckmin morreu, também deu um pau lá. Eles brigaram. O que aconteceu? O Tomás, ele tinha assim, ele pediu gasolina, inclusive. A gente deu gasolina para ele porque ele ia usar na moto lá em Campos do Jordão. Essa imagem também deixou muito triste, porque
pôs um galãozinho para ele pegou o galãozinho, colocou assim do lado, no banco e estava esperando. Era um menino muito bom. Ele trabalhava como piloto, né? Então ele deixou assim um galãozinho e estava esperando o carro vir pegá-lo. Aí um piloto lá chamou ele para fazer um voo, foi aí que deu o acidente. A gente tinha decolado, aí eu vi os caras, pô, tem um acidente aqui. Aí quando eu descobri que era ele, eu vou vir rápido, né? Aí descobri, o pessoal, puta, Tomás tava... Aí me falaram. Aí eu cheguei no rádio interno, falei, ó, o filho do Alckmin está junto, né? Mas a gente não pode falar quem é, mas só para vocês saberem. Aí o pessoal, o Marcelo Rezende pediu para você falar. Então fala que é o filho de não sei o quê, vou dar mais ou menos. Falei, não, cara, eu não vou falar, eu não vou fazer. Aí ficaram bravos, falei, quer falar? Se você não respeita, fala você, eu não vou falar. Aí eu não falei, e o Alckmin depois agradeceu o Edir Macedo, porque se tivesse falado, a mãe poderia ter um trauma muito grande. Ela não sabia, o Alckmin teve que pegar o helicóptero e ir até lá para ele falar com ela. Imagina a mãe perder o filho. Aí você imagina, então na televisão eu falo, blá, blá, blá. Você tem que tomar muito cuidado. A gente nem fecha a imagem quando tem acidente, principalmente se o cara tá numa massagem cardiorrespiratória, eu não fecho muito no carro, de forma que fique meio geral, e não fecho... Por quê? Se a mãe... Imagina você tá com seu filho, e de repente seu filho tá na rua, e você... Eu já ponho até ângulo, sabe? A gente precisa respeitar a família da vítima. Imagina você tá assim, você vê que teu filho tá morrendo na televisão. Não, mas isso é fantástico, comandante. Essa ética profissional que a gente não pode perder, não pode deixar que isso vá embora, né? E assim, é muito triste porque nós estamos falando de histórias reais, de vidas de pessoas. Não é uma ficção, né, que você escreveu e você pode colocar o que você bem entender ali, né, naquele roteiro. A gente está falando de vidas reais, né? Então, eu concordo muito com a sua atitude, né? A gente também toma sempre aqui o mesmo cuidado, porque existe a família da vítima, inclusive existe a vítima também, né? Principalmente assim, hoje em dia com o celular, todo mundo tem o poder. Uma câmera. O poder da narrativa espalhou, todo mundo tem. E precisa tomar cuidado. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda, um cara, em vez de ajudar, o cara está gravando ali, tá? Exatamente. Usa a porcaria do telefone para ligar para um 90 para passar as informações corretas, porque sabe que é um like, não sei o que. O mais importante é o que você tem dentro de você. Isso que vale, é o que você tem. Porque isso não muda. Acho que assim, é essa a nossa essência. Dizem que a gente veio no mundo para aprender alguma coisa. Então, cara, aprende alguma coisa. De repente tem repetir de curso, aí você vem... Exatamente. Voltar para cá de novo. Teve aquele acidente também, né? O acidente do Boechat, que aquelas pessoas pararam, né? Saíram do seu... Era de um caminhão, se não me engano, para ir ajudá-lo. Veja só, se colocam em risco, mas aquelas pessoas estão de parabéns. Sim. Graças a Deus que... Está seguindo o projeto. Foi projetado. Exatamente. Foram ajudar aquelas pessoas. Seguindo o projeto da criação. A gente teve agora, há pouco tempo, no Rio de Janeiro, esse acidente aí com o Kaique Brito e o amigo dele do lado assistindo tudo, não presta socorro. Tem umas coisas, comandante, que a gente não consegue entender. É que eu falei, esse desvio de conduta, principalmente distrações, às vezes acaba virando você... Você é o que você se alimenta. Que tipo de coisa você se alimenta? Que tipo de material você consome? Que tipo de vídeo você assiste? Que tipo de livro você lê? Que tipo de conversa você tem? Isso vai refletir no que você é. Então você é importante. Não adianta ficar reclamando do mundo. Primeiro você tem que arrumar você. Buda, que não é uma religião, né, é uma forma de vida, ele falava que você primeiro tem que consertar você, que aí o resto se conserta de forma natural. Exatamente, a gente tem que se consertar. Sim, o tempo inteiro. Eu procuro fazer isso. Eu também. Estou na busca, não é que eu consegui, não. Não, e a gente tem a gente tem que ouvir, não é? A gente tem que descer da nossa arrogância, né? Porque às vezes a gente... Nada. Eu vou ao helicóptero, quando eu olho lá embaixo eu vejo pontinhos. Tem pontinhos que acham que é rico, que acham que é importante. É pontinho. Agora você imagina para o universo, o que é esse pontinho? Nada. Agora conta pra gente, comandante, o que foi um dos momentos mais difíceis ao longo dessa sua carreira? Tudo é uma sequência, assim, eu procuro fazer as coisas sempre...
Eu procuro, a minha busca é fazer sempre bem feito para não ter que refazer. É mais fácil você fazer na primeira. E eu trabalho para você fazer mal feito e bem feito é o mesmo, né? Então você às vezes é até mais fácil fazer bem feito, então eu procuro fazer isso. Agora tem coisas que sempre deixam a gente chateado. As imagens que mais me chateiam é quando eu vejo crianças sofrendo. Por quê? Por isso que eu faço um trabalho nas escolas, eu visito escolas há mais de 25 anos, tem umas revistinhas que eu Que legal. desenhei, que eu fiz, se quiser depois eu te mostro. Quero ver. O Edilson pega depois no carro, a gente te mostra, são revistinhas educacionais, porque eu fui uma criança que consegui chegar aonde estou, teve o privilégio de sentar diante da Carla. Por quê? Eu que tenho o privilégio Não, de estar com você. você tem uma história incrível. Então, para estar junto com você, foi escolhas e janelas de oportunidades que o tempo inteiro eu fui pegando e foi dando certo. Porque na vida é assim, ó. Imagina que tem um trem correndo, aí quando você entra na frequência dele, da coisa boa, ele parece que ele está parado, não tem? Ó, os dois trem do lado, imagina que tem uma porta que tem outra. Se você entra na frequência, encosta, você simplesmente passa. Então essa busca por isso, essas janelas de oportunidade foram aparecendo na minha vida, então eu tenho que agradecer isso, eu tenho que devolver isso. Por isso que eu corro atrás da criançada e procuro sempre devolver um pouquinho para eles. E talvez isso faça, toda vez que tem algo que envolve criança para mim, não é só pequenininho não, 15, 16 anos, 17 anos, tem alguns que são criança ainda, né? Você tem que respeitá-los, tem que deixá-los crescer. O ser humano, ele não cuida tão bem das crianças como cuida dos animais. Ele esquece que se ele não cuidar bem da criança, ele não preparar bem as crianças, a gente não tem um futuro melhor. E aí você tá velho e vai ter um futuro ruim para você. Então tudo é consequência do que você faz. Então toda vez que acontece alguma coisa com criança, às vezes ocorrência, eu lembro uma vez, enchente me chateia demais. Eu vejo os pequenininhos lá, né? Desespero, né? Pô, sempre alagado, sempre são os mesmos lugares. Aí você fala assim, é o governante? Cara, é o povo. Os caras jogam lixo no rio, jogam colchão no rio. Esse colchão, tem até uma historinha que eu fiz sobre isso, sobre enchentes, que os caras que causam, sabe, várias enchentes. Quando começa a ver aquele lixo, já tapa as saídas. Ali já vira um dique. É uma das coisas também. Sabe, outro cara assim, invasões de terreno, aí o cara vem, invade o terreno, aí arranca a capa protetora e deixa tudo ali pronto para qualquer chuva desmorona. Se nós tivermos aqui em São Paulo, se houver em São Paulo parte da chuva que teve em Santa Catarina, você vai ver que vai morrer de gente, porque os morros não estão preparados para isso. O cara vai montando casa em cima de casa. No Rio de Janeiro também. Mas São Paulo é pior. Eu falo porque eu vejo de cima. São Paulo é muito ruim. As casas são... O cara vai tirar a capa protetora, faz de qualquer jeito. Ele faz cheio de vários andares, não manja de cálculo estrutural ou negativo, vai fazendo. Mas é uma questão de educação, não é, comandante? Assim, Educação por quê? Porque o político, infelizmente, em vez dele se preocupar, criar uma classe de políticos preocupados com o seu país, com o melhor, ou seja, investir, igual fez Singapura, investe 20 anos em educação, aí a gente tem, não projeta, mas não, deixa o cara ali, quanto mais cabeçudo, melhor que ele vota em mim, não sei o que, aí e vai morrer, não vai levar nada. O cara não entendeu ainda a lógica. Não entendeu a lógica do jogo. Sabe, a vida é como se fosse um jogo. É uma coisa muito egoísta, né? Ela pensa só naquele pequeno universo dela, ela não amplia aquilo, ela não... vai ficando velho, aí ele fala assim, nossa... Eu podia ter feito, e não fiz. Aí ele vê que ele já depende de alguém para levantar, para fazer não sei o quê, tem um monte de dinheiro, vê que a família está toda destroçada. Brigando pelo dinheiro. Brigando pelo dinheiro dele e não pelo legado que ele deixou, porque ele não deixou nada. Né? Então, o cara, você sempre tem que olhar lá na frente. É muito bom você ver os velhos, sabe? Assim, olha, velho, eu também já tô velho, né? Mas fala assim, eu vejo lá... Todos nós estamos, eu digo que é um privilégio ficar velho, né? É bom pra caramba. Porque só fica velho aquele que vive, né? Na verdade, assim, eu acho que velho não fica. Porque o dentro de você... A gente é jovem, né? Não, mas é verdade. A gente não sabe como é que é. Se você levar pra física quântica, aí já complica. Você vai dizer, nossa, é assim, tchuf. O corpo realmente, Nosso corpo envelhece. Ele envelhece, mas não lá dentro. Nossa alma. Não existe velhice, existem atitudes velhas, sabe? Concordo. Aí é aí que vai a coisa. Eu tenho 67 anos, mas eu corro, eu nado 3 vezes por semana, eu nado, chego a nadar
nado 6 quilômetros. Comandante, que exemplo. Eu nado 2 horas e meia, dá 6 quilômetros. Às vezes nado 15 quilômetros por semana, eu corro também. O que tiver que fazer, eu faço. Por quê? Eu mantenho aqui a minha atividade. Sabe por quê? Para que eu possa cuidar da quem está sentado atrás. O dia que eu não tiver essa capacidade física de resposta rápida para manter a segurança da aeronave, aí eu posso fazer o voo, né? E me conta uma coisa, comandante, quais são os planos para o futuro? Porque a gente sempre tem planos. Quem corre, é igual piloto de Fórmula 1, piloto de caça, piloto de helicóptero, a gente sempre enxerga um pouco na frente. Você enxerga, o que é na frente? Eu estou aqui, já estou vendo o que eu vou fazer ali. E é só aqui que me interessa. É aonde vai o meu farol e aonde que eu estou indo. Eu não procuro... Porque se você começar a querer enxergar muito além da curva, você já vai sonhar. Aí já não é legal. Então eu olho um pouquinho, olha, eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu já estou fazendo... Minha mente já está desenhando lá na frente o que eu vou fazer. Então eu já vou fazendo. Então eu procuro fazer isso na vida também. Estou aqui, mas já tenho desenho do que eu vou fazer nos próximos passos. Eu sempre vou mantendo assim. Então eu não tenho sonho, eu não tenho ilusão. Porque quem tem ilusão, quem desilude é quem tem ilusão. Então eu procuro não... Então eu não vou atrás disso. Eu vou atrás de coisa prática. Eu quero fazer aquilo. Então eu já tenho meus planos, estou sempre calçando e fazendo. Mesmo que dê trabalho, não tem problema. O trabalho é que dá mais força e deixa melhor. Vitalidade, né? Tá cheio de vitalidade. Eu vejo em você um homem curioso, né? Sim. Então isso é muito bom. A gente precisa de pessoas, de mais pessoas como você, porque você é um ser humano multiplicador, né? A gente enxerga que a gente consegue ver em você uma pessoa que multiplica boas ações, boas atitudes, né? Consegue influenciar. O comandante Hamilton é um verdadeiro influenciador, né? No sentido de um bom influenciador. É isso que a gente precisa. Ah, legal, é bom. Uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita, tem ética profissional, né? Tem um respeito pela vida, né? Tem um respeito pelo meio ambiente. Eu acho que é isso que é importante. Nós precisamos de bons exemplos. Porque os ruins estão aí, não é? A gente fala muito, né? Que na vida a gente... Eu também, eu concordo com você. Se a gente não entender o que a gente está fazendo aqui, a gente vai voltar de uma forma pior. Não é, Se tiver um curso, eu tô fora, quero outro. Que é outro curso? Isso aqui já foi. Então, mas aí você está deixando o quê? Uma boa história, né? Procuro fazer bem feito para não ter que voltar, né? Deus me livre. Para ir para um outro, né? Pô, tem uns caras malvados. Tem uns caras malvados, né? Ganha dinheiro de merenda escolar. Não, isso é... Ganha dinheiro de... prejudica os pequenininhos. Quando eu visito a escola, eu vejo aquele anjinho. Vai ter coragem. Tem gente que mata a criança. Meu, não, é inconcebível. Não. E esse trabalho junto com as crianças está bastante ativo? Sempre. Eu vou lá, muito legal. Os pequenininhos são muito legal. Eles adoram. Não, muito legal. Você tem, assim, cada uma história. Uma vez em Jandira, fui lá, numa escola, aí dei a revistinha, conversei com a molecada. Quando dá, eu vou pro helicóptero, aí eles ficam mais loucos ainda. Imagina chegar, né? Nossa, ficou doido. Né? Tem duas coisas assim que foi muito legal. Uma lá na Grajaú, eu lembro que tá puxando meu macacão, de fogo, puxando. Eu... assim, dando autógrafo nas revistinhas e puxando, sabe? Quando eu olhei, eu pequenininho, sei lá, pequenininho. Ele falou assim, aí ele olhou pra mim e falou, oi, por que você veio aqui? Eu vim aqui por causa de você. Aí ele falou, por quê? Porque eu quero que você cresça. Eu também já fui pobre esse ano, fui igual você, cara. Só quero mais pobre que você. Mas falando igual, nada de falar que nem criança, falando como se fosse um adulto mesmo, né? Entendi. Aí, aí o moleque ficou, eu senti que depois de bater outros papos com ele, eu senti que aquele eu mudei. Em Jandira também. Eles falaram assim, comandante, tem um menino aqui muito bonzinho, mas ele falta muito. Ai, queria tanto que você conversasse com ele. Ele é muito bonzinho, acho que tinha uns 8, 9 aninhos, não tinha 10. Aí, repete de ano, ele falta demais. Conversa com ele, falei, claro. Aí trouxe ele, aí entrei numa sala, só ele. Aí eu falei assim, podemos conversar? Ele falou, pode. Eu falei, vou falar. Quando eu olhei para você, eu vi assim, eu lembro quando eu era... Aí contei mais ou menos a minha história rapidinho pra ele. E falei assim, cara, aí fiquei falando, você viu isso, você vê não sei o quê. Ele foi falando, então eu via isso. Para entrar na mesma frequência, para ele entender que eu tava na mesma linguagem dele. Aí eu falei pra ele, por que você não tá vindo na escola? Aí ele falou, porque eu vendo doce no trem. Eu falei, por que você vende doce no trem? Porque minha avó
dar dinheiro, minha avó precisa de dinheiro, que não sei o quê. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó. Falei, meu, é o seguinte, eu tinha meu tio, o que meu tio fazia? Quando eu estava internado, minha mãe estava internada no hospital, meu pai trabalhando, tinha um tio que fazia bico, sabe, roleiro, então ele não trabalhava, e às vezes eu ficava com ele. O que ele fazia comigo? Pegava eu e meu primo, a favela do Vergueiro ali na Vila Mariana, e a gente ia para as ruas ali, as casas boas ali da região, fora da favela, para pedir dinheiro e coisas. E ele ficava na esquina, eu lembro que ele ficava fumando assim e fazia a gente ir. E ele falava assim, depois ele falou assim, não, vai você, que você tem o dentinho, tem o olho mais bonitinho, você tá conseguindo mais. Meu primo era relaxado, meu barrigudinho, sabe, assim, bem... Ele falava assim, não, vai você, vai lá. Eu ficava com tanta vergonha, tanto humilhado, que acho que aquela cara, as pessoas queriam adotar, sabe, me dava coisa. E ele, as pessoas me traziam, davam dinheiro, davam um monte de coisa, e eu dava pra ele, nunca dei um centavo para meu pai. E o que meu pai, se eu soubesse, meu pai era assim, bem, nossa, era aqueles mineiros bem ético mesmo, sabe, assim, correto, ele não permitia, nossa, meu pai, nossa, não sei o que ele faria. Eu tinha o maior medo, que ele falava assim, não conta pro seu pai, hein? Eu tinha medo do meu pai bater, né? Exatamente. Nossa, aí isso então eu conversei com o molequinho, eu falei assim, eu também, se eu tivesse continuado nessa, o que eu fiz, cara? Falei, vou pra escola, eu estaria de repente pedindo, você viu gente pedindo dinheiro, moleque pedindo dinheiro? Eu falei, já, então, cara, eu saí dessa, não tava lascado, vocês que eu tô aqui com esse helicóptero? A gente bateu um papo de adulto, o moleque ficou assim, falei assim, se você quiser sair dessa, só vim aqui pra falar isso, ó, vim aqui nessa escola só pra te achar. Falei, se você quiser continuar nessa, você não vai chegar, não cheguei. Agora, se você viu o meu helicóptero, você já viu? Já, então, se você quiser algo grande pra você, vem pra escola, fala pra sua avó, se vira, meu irmão, porque sua avó tá usando você pra comprar remédio, mas ela se virar com remédio, mas ela morrer, cara. Aí o moleque, tá te quebrar, não? Eu falei, igual mesmo pro moleque, né? Aí ele falou assim, você tem que ir pra escola, aí você vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar, aí você vai comprar remédio pra sua avó, você vai ver como a sua avó vai, meu Deus, quer ajudar, você vai ajudar ela de cabeça erguida, e não pedindo. Eu falei, você não viu que tem velho lá no trem vendendo coisa? Tem. Falei, então já vai ficar assim, cara. Aí o moleque, nossa, eu senti que apavorou, olho, vem na escola, estuda pra caramba. Cara. Não, são os adultos aí você sai. Colocando responsabilidade, né, de adultos em criança. Né? Eu ficava, quer morrer. Comiseração. Mas tinha medo, né? E você, pode contar com a gente também. Quando você estiver numa dessas visitas à escola, pode chamar a gente, que a gente vai lá te ajudar. E nessa sua missão aí. Porque eu acho que a gente precisa influenciar essas crianças, né? De forma positiva. É o futuro. Se a gente deixar os moleques aí tudo distraído no celular, no joguinho, no videogame, não estuda, não se prepara, não faz exercício físico, não se prepara, que geração a gente vai ter? Uma geração de manipulados, porque os estrangeiros lá fora estão estudando pra caramba. Você vê na China, os caras estudam pra caramba. Sim. Na Rússia, os caras se preparam, frio 50 graus negativo. Como é que você vai? Você tem que se preparar, cara. Eu lembro, também você tem contato com os Estados Unidos, eu lembro quando eu nos Estados Unidos, eu falei, nossa, estou muito atrasado. Aí eu corri para pegar mais conhecimento e ficar, porque tem muita gente na nossa frente. Interessa para os caras que você fique tapadão. Tem menos concorrência. Interessa para vários, né, lugares, né, que você seja uma massa de fácil manipulação, exatamente. E quando você entende que é através da educação que você vai conseguir mudar esse jogo, não tem outra forma. Não. Então, assim, isso... Tem remédio que você vai tomar. É o que a gente diz, talvez, infelizmente, para uma pessoa que vem de uma origem, né, mais humilde, é mais difícil, mas é bom. Não, eu posso falar com propriedade. Foi muito bom. Não, mas eu não estou dizendo que é ruim, coronel. Desculpa, não estou dizendo que é ruim, comandante. Eu não estou dizendo que é ruim, comandante. Eu estou só dizendo assim, talvez é mais desafiador. E mais legal. Mas, olha só, você é um bom exemplo. Caramba, eu adoro dificuldade. Foi a dificuldade que me tornou forte. Israel tem toda aquela tecnologia porque ele é um país pressionado. Como é que você pode jogar 3 mil mísseis e o cara conseguir pegar isso? É tecnologia de ponta. Então, mas você concorda que se você quiser de verdade, você sai do outro lado? Lógico. Não interessa
olha, tive menos oportunidades que essa determinada pessoa, quer dizer, eu tive menos, vamos dizer, acesso a coisas materiais que essa pessoa, mas eu consegui chegar do outro lado. E a gente mostra isso. Quantas pessoas, né, e eu conheço ali algumas, que passaram em universidades americanas estudando com o livro do lixo. Mas ele confiou na cabeça que ele ia sair do outro lado, que ele ia sair do outro lado, que ele ia sair do outro lado. Ele tinha foco, determinação, persistência, resiliência, não é? Porque a maioria das pessoas, eu sempre digo, não é que elas falham, elas desistem. Não acredita. Então, o que acontece? Vai lá, tenta, talvez você erre, talvez você falhe, mas não desista. As pessoas acabam desistindo. Elas, né? Ah, não, isso aí é muito difícil, isso aí é muito complicado. Eu tinha um amigo que ele dizia, que adorava aquela frase dele, ele falava assim, o impossível só vai demorar um pouco mais para a gente conseguir. Sim. Mas a gente vai conseguir. Se a gente enfiar na cabeça que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Entende? Então, assim, é a gente mudar o nosso mindset, né? Que a gente fica assim, eu sou um coitadinho, a vida é muito difícil, eu não tenho oportunidades. É difícil pra quem é mole. Exatamente. É difícil pra... E aí, eu sei que a gente tem perguntas para o comandante Hamilton, que eu já chamei, inclusive, de coronel aqui. Já foi promovido. Foi promovido, né? Daqui a pouco, general. Vixe, marechal, tô subindo. Brincadeira. A Letícia Batista perguntou qual era o quadro do Domingo Legal que você mais gostava, qual era o seu favorito? Olha, eu gostava muito do paraquedinha, achava assim fantástico o paraquedinha, porque eu desenvolvi o paraquedinha, fiz umas costuras e a gente jogava ele caía na mão de quem a gente queria. Então, às vezes, você via numa laje assim, uma senhorinha e tal, a gente jogava lá, ele caía ali. Então, isso era muito legal. E tem, assim, no geral, eu gostava assim da alegria do Domingo Legal e aquelas coisas que eles faziam de ajudar pessoas. Lembra? Ele sempre fazia, o Gugu sempre fazia para ajudar. Isso motivava o domingo. As pessoas se sentiam valorizadas. Então, isso que é legal, sabe? Motivar, levantar a energia das pessoas. E o Gugu vinha, brincava, a gente tinha ajuda que vinha do céu, tinha um monte de brincadeira lá que a gente fazia, principalmente usando o helicóptero, que ele chegava rápido nos lugares, pousava em determinado lugar, aí tinha um desafio de levar algo ali pro programa, o povo descia tudo, ficava em volta do helicóptero. Então, essas coisas, assim, de mexer com as pessoas, sabe, assim, com a alegria das pessoas, é o que mais me fascinava no Domingo Legal. E aí? A Tia Rami, ela pergunta, se você não fosse ser piloto, o que gostaria de ser? Olha, é difícil porque, assim, o que eu gostaria de ser, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu faço o que eu gosto. Se eu não quisesse ser, se eu desejasse outra coisa, eu buscaria pela minha forma de ser. É que, assim, sendo piloto de helicóptero, eu consegui preencher muita coisa. Eu consegui o meu sonho de liberdade, de ver de cima. Eu aprendi o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente não é importante, né? O quanto nós somos todos iguais. Uma senhora que lava o banheiro, ela é tão importante quanto o presidente da empresa, porque se não tiver ela, quem vai lavar esse banheiro? Exatamente. Né? E na hora que o Titanic, quando ele afundou, nivelou todo mundo. Não escolheu, você vai morrer ou você não vai, ali sem chance. Então nós somos todos iguais. Quando o avião está em pane e vai cair, vai a primeira classe, vai a executiva, vai todo mundo junto. Não tem negócio, não tem história. Então por isso que eu acho que eu estou fazendo o que eu gosto. E assim, a coisa mais legal, me abriu oportunidades, principalmente pelo que eu consegui atingir. Tenho a oportunidade de mostrar para a criança humilde e pobre que é possível. Porque quando eu estava lá na favela, eu achava que era impossível. Eu saía ali com o pé sujo de barro. O que mais me chateava é que eu sempre estava com o pé sujo de barro e passava perto de outras crianças com os pezinhos limpos. Então, eu usava uns conguinhos ali, sempre cheio de barro, sabe? Então, eu achava que que aquele barro ia ficar grudado no meu pé, que eu nunca ia ser igual a outras crianças, cheiroso igual a outras crianças, que a favela tinha aquele cheiro ruim, né, da favela. Então, eu acho que isso, passar por esse processo todo e ser o que eu sou hoje, é muito legal, porque eu consigo mostrar para as crianças que é possível conseguir o que ele quer na vida. Então, isso, verdade, você é um grande exemplo, comandante.
O Renato Domingues pergunta: qual transporte mais absurdo você já realizou de helicóptero? Teve medo alguma vez de voar? Olha, Renato, eu não medo não. Eu já tive assim, porque é uma coisa assim que eu tenho dentro de mim. Uma vez, o Google pediu para nós fazermos um trabalho na Ilha das Cobras, ia levá-lo lá. Aí nós marcamos o voo. No dia do voo, eu acordei e senti, teve 2 vezes que eu acordei e senti que não era para voar. Aí por isso que eu acho que linha do tempo deve funcionar. Eu falei, sabe quando você sente assim, não posso fazer o voo? Eu falei, Google, não vai dar para fazer o voo. Aí ele falou, mas por quê? Cara, não tô... Mas por que o tempo? Não, o tempo tá aberto, tá tudo direitinho. Eu não sei se é por causa da cobra, porque eu tenho medo de cobra, não gosto. Lá essa ilha é cheia de cobras, a gente tinha que inclusive usar uma vestimenta lá. Falei, cara, eu vou te arrumar um piloto. Ele falou, não quero não. Vamos deixar pra semana que vem. Aí chegou na outra semana, eu fui lá e fiz o voo, não senti nada. Então, quer dizer, eu sinto que isso parece que então eu sigo esse instinto e nunca tive medo. Eu tive assim, uma vez, há pouco tempo agora, eu só fiquei, eu achei meio estranho. Ali foi em fevereiro que teve aquela tromba d'água que caiu ali no litoral norte. E, eu trabalhei lá, eu ajudei, trouxe bastante pessoas, resgatei algumas pessoas. E caiu um pedaço Sim, nossa, não foi... da estrada, ficou... As pessoas ficaram ilhadas aqui. Sim, no lá litoral mostrou. norte. E foi uma grande lição, lá tinha carro. Eu lembro que tinha um cara numa Cayenne, eu parei lá, e eu sempre estava levando água, e ele me pediu, quanto que é água? Eu falei, não, nada, eu cheguei de água para ele, dei 3 garrafas, eu vinha com dei água para ele, ele pegou a água e me emocionou, que ele pegou a água e falou assim, filho, o papai conseguiu água. Aí um molequinho de uns 6 anos levantou assim, numa Cayenne. Aí, nossa, eu fiquei assim, tanto é que a gente levou muita água, porque você vê, ele tinha dinheiro, tinha condição e não tinha água. Então você vê como nivela, né? Então eu sinto, isso faz com que a gente se sinta pequenininho. Mas por que eu estou te contando isso? Uma das decolagens, quando a gente estava saindo, tinha uma nuvem em cima do local. Depois que aconteceu uma nuvem, essa nuvem não estava na nossa tela do radar. Ela não aparecia e dentro dela ela dava uma luz assim meio... Eu tirei até fotos e a gente gravou. Até rodou aí, o pessoal falou que era OVNI, que não sei o quê. Ela era muito grande, tinha um formato assim estranho, parecia um cone, né? E o jeito dela, e por ela não aparecer do radar, sabe quando você sente assim, que ela era estranha? A nossa rota era passar do ladinho dela, a gente desviou e eu fui embora. Então essa situação eu não sei se foi uma coisa, mas eu... Não gostou. Não, eu senti assim, eu uso muito meu feeling, sabe? Tá certo, comandante. Vamos pra cá e vamos pra lá. Então foi umas 2 situações, mas assim, medo eu não sinto, eu sinto o feeling. Se falar pra não fazer, sabe lá dentro assim? Você não vai fazer? Não faço. Eu também sou muito assim. Se eu achar que eu não tenho que ir, eu não vou. E parece que alguma coisa que tá falando com a gente, né? Pra gente repensar. E eu digo que eu não brigo mais com aquela realidade. Você fica assim, mas por que eu não consegui isso ainda? Porque não era para conseguir. Sim. Não estava no tempo certo. Alguma coisa tinha que acontecer para que talvez... Aí você vai conseguir aquilo talvez um pouquinho mais para frente. Tem que esperar, você não está maduro, não está pronto, não é aquele o momento. Talvez coisas, né? É o que você falou, uma sucessão de eventos podem ocorrer. Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que parar de brigar com a realidade, porque a gente fala, mas eu não consegui ainda, porque ainda não está certo, não está no momento, então tem que esperar mais um pouquinho. Eu também, eu tenho um pouquinho dessa sua linha também, eu escuto muito, eu presto atenção, eu não desafio a vida nesse sentido, sabe? Vamos ver no que vai dar. Não, isso não, está me dizendo que não é para ir, não vou, não é? Não vou me colocar em risco à toa, né? Principalmente porque a gente vive num país que é muito inseguro. Você está falando aí de questões da questão da natureza, né? Mas é tudo isso. A gente tem questões da natureza, da segurança, a gente tem questões, no caso ali, é um desastre natural, a gente tem questões da própria segurança, então a gente tem que, né, estar com as nossas antenas ligadas. É isso mesmo. Para a gente sair dessa zona de risco. Sim, sim. Porque nós nos colocamos na zona de risco. Verdade. Não é? Você fala assim, não faça aquilo, você vai e faz. Aí depois você se arrepende de ter feito. Não devia ter feito, não é?
E aí? Tem a última, que é do Marcos Pedro. Ele pergunta qual a cobertura mais te marcou em todos esses anos de profissão. Olha, são várias coberturas, Marcos Pedro. Tem jornalismo, né? Você está o tempo inteiro trabalhando. Tem algumas que deixam você mais... Mas assim, o que marca... Você fala, o Mamonas marcou bastante, porque eu conheci os meninos. Também, eu acho assim, enchente. Tem uma imagem assim que às vezes eu acabo falando dela, que ela me deixou... Tinha uma... Assim, geralmente na enchente a gente fica muito atento. Porque lá de cima você vê tudo. Já aconteceu uma vez, você viu um cachorro que estava preso na corrente e a água subindo e ele indo. Aí a gente conseguiu falar com o meu bombeiro e o bombeiro foi lá, chegou na casa. Pra soltar o cachorro. Soltou o cachorro. O cachorro ele ia cobrir o cachorro. Depois a gente passou lá, já tinha passado, ele ia morrer afogado. Uma senhora também que tinha uma edícula no fundo, foi ali na região do Aricanduva. Uma estava mais magra, não sei se era a filha, estava em cima já, e tentando puxar a outra, mas ela era obesa, ela não conseguia subir. Subir, não tinha força. E a água subindo. Aí eu consegui avisar, veio a polícia lá, o corpo de bombeiros, e conseguiu tirar lá do local. Então a gente passou lá também, e digo... Esses desastres naturais são Então a gente acabou... São muito terríveis, não é? Porque a gente vê o quanto nós não somos nada. Não somos nada, ninguém, né? Aí você olha, tem o tempo inteiro, quando a gente está cobrindo, eu estou olhando para ver se tem alguma situação de risco. Uma vez também tinha um cara que estava paraplégico numa casa, e aí essa a gente não conseguiu, mas o corpo de bombeiros chegou lá no local e a gente acompanhando, e ficou, cara, qual que é a casa do cara? Cadeira de roda, como é que ele vai fazer? Aí chegaram lá também. Então essas imagens sempre Não saem, né? Elas grudam na nossa mente. Você vai para casa, você sente, porque você fala assim, pô, tô aqui em casa, né, cara? E ali foi... É seguro. Perdeu tudo, risco de leptospirose. A criança no dia seguinte, como é que ela vai para a escola? Como é que você vai trabalhar? Porque ela não perdeu tudo. Você tem que pensar o seguinte, Carla, quando dá uma enchente, ele perdeu tudo. Você tem as suas fotos, você tem seus brinquedos. Seus documentos. Perdeu tudo, cara. Saiu de lá sem nada. Saiu de lá sem nada. Sua roupa. Então, isso. É muito triste. Só história, né? Só história. A gente precisa realmente de educação, né, para que a população entenda essa questão, né, do meio ambiente, de não, como você falou, não dá para jogar colchão, não dá para jogar lixo na rua. E por outro lado, nós precisamos de governantes mais atentos, né, principalmente para essas pessoas que vivem nessa área de situação de risco. Sim. Porque o problema está sempre com elas, né, com elas. Eu nunca vou esquecer, teve uma vez uma grande chuva, você deve lembrar, comandante, que eu esqueci o nome daquele... Otávio Mesquita, eu acho. Tá rindo. E a casa dele foi alagada. Aí aquilo virou uma comoção, porque assim... Gente, mas ele é lógico que é muito triste o que aconteceu com ele, é um absurdo, né? Mas não se compara. E as outras pessoas, entende? Ele tem condição de recuperar, né? Possivelmente ele deve ter seguro para cobrir, né? Enfim, as perdas que ele obteve ali. É muito triste, mas quando você olha, aconteceu aquilo com ele e todo mundo só falava dele. E as outras pessoas que estão naquela situação de risco, que perderam absolutamente tudo. E nós já vivemos dias que a gente já se acostumou. Sim. É mais... Então, assim, a gente nem se importa mais, a gente não se incomoda. E isso triste, a gente tem que entender que isso não é o normal. A gente tem que entender que isso é anormal, né? Principalmente se preparar para a coisa. Foi o que eu te falei. Tem alguém se preocupando em ver nas áreas de risco, se aguenta uma chuva? Ninguém está se preocupando. Se cair uma chuva, nós teremos problema. E Deus é brasileiro. Porque pela situação que tem, se olha e fala, como é que essa casa aguenta? Se você sobrevoar, eu passar com você, tem lugar que tem um pontinho e tem aquele monte. Eu falei, cara, esse cara faz isso. Você está caindo sozinho a casa do cara. Aí você... Que triste. Não tem sapata lá embaixo, não tem cálculo estrutural, não tem nada. E aí tem aquele monte, você caiu, vai para baixo. Às vezes criança ali dentro, entendeu? Todo mundo, as pessoas morrem, né? Porque, enfim... E esse negócio de o cara toma o terreno do outro e constrói e vende, e não tem documento, e aí, nossa, aquela...
é uma catástrofe. Gente vivendo da ignorância. Mas eu quero saber, você vai me convidar para voar com você? Eu quero voar. Vamos embora. Eu quero ter essa experiência de voar com o comandante Hamilton, olha, né? Eu quero uma honra. Mas, comandante, a gente tem uma coisa aqui, que eu sei também que o comandante tem. Ora, aqui no programa, a gente no final tem 5 perguntas. Você vai escolher. Nem eu sei qual é a pergunta que você vai pegar. Olha só. Você pode escolher quantas você quiser e estão aqui, ó. Você pode... Então, nós temos aqui as perguntas. O comandante pode escolher se ele quer responder mais. Vou usar o do que 3? uma. Sabe por que o 3 é um número importante? Sabe por que o 3 é importante? Porque né? me conta. Você tem corpo, mente e espírito. Aí você tem um triângulo. O triângulo, na estrutural, ele é muito forte. Pega o ovo e tenta quebrar ele, não vai, né? Então, por isso que usa-se o triângulo na... Ele vai pegar o 3. Então Vamos você ver tem qual é a pergunta para ele. Ó. Coronel, peraí. Sou eu. Olha, até o relógio. Até o relógio. Comandante, vamos lá. Já, ó, tô cismada, quero chamar ele de coronel. Comandante Hamilton, histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade? Sim, eu acho que é importante isso para descobrir sempre a verdade. Ela alerta, mostra, desperta para o problema, faz com que você tenha cuidado. É igual na aviação. Por que faz uma investigação de acidente? Para que haja mais segurança na aviação. Para que os problemas, as portas que abriram para que houvesse um crime ou um problema, sejam fechadas e isso não ocorra mais. Muito bom. Comandante Hamilton, muito obrigada. Eu adorei te conhecer pessoalmente. É uma honra, né? É uma lenda aqui. Eu estou na frente de uma lenda. Um homem, assim, tão bacana, que está fazendo um trabalho tão incrível com as crianças. Agora eu sou mais sua fã ainda. Mais ainda. Parabéns pela sua carreira profissional incrível. Eu espero que você continue inspirando muitos jovens, muitas crianças, muitas pessoas, não é? E vou deixar aqui as redes sociais do comandante Hamilton. A gente vai também deixar no programa as revistinhas que ele São falou. 12 historinhas. Tantas historinhas que ele leva nas escolas também. É um trabalho bem bacana. Vamos aí divulgar mais ainda o trabalho do comandante, esse trabalho social tão importante. Obrigado. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente muda muita coisa. Não é verdade? Isso mesmo. É isso, comandante. Olha, as portas estão abertas. O que você precisar da gente, pode contar conosco. E eu ainda quero ir numa escola com você. E um dia eu ainda quero voar com você. Você vai amar. Obrigada. Obrigado, Carla.